Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Shailon, falo aqui da Kiaga Decorações. Hoje vou ensinar para vocês como você pode comprar uma moldura online e receber exatamente na medida que você precisa. Vou dar algumas dicas de como você pode medir o seu material, a sua imagem ou seu objeto em casa que você quer moldurar. Se eu falar para vocês que essas duas molduras possuem o mesmo tamanho e vai o mesmo objeto nelas, provavelmente vocês não vão acreditar, né? Então acompanha no vídeo aí que eu já vou explicar por que isso acontece. Bom pessoal, então vamos para a prática. Aqui estão as duas molduras que eu mostrei para vocês anteriormente no vídeo. Aqui tem uma placa decorativa e uma trena. Vamos supor, hipoteticamente, que você tenha essa placa decorativa na sua casa e depois de um tempo você enjoou dela e resolveu colocar uma moldura. Ao comprar a moldura em algum site, você pode ficar com dúvida de como medir ela, qual a medida que você precisa. Então lá vai a dica importante. Vocês precisam medir exatamente o seu objeto. Não se preocupem com a medida da moldura, meçam apenas o seu objeto. Então vamos tirar a medida dessa placa decorativa. Essa placa decorativa tem 40 centímetros por 30 centímetros. Uma coisa bem importante é que vocês utilizem e verifiquem como está a sua trena na ponta, para que ela não tenha folga. Muitas réguas não iniciam no zero, fitas métricas também não iniciam no zero. Caso não utilizar no zero, você pode botar 1 centímetro para frente e depois apenas desconte esse 1 centímetro da sua medida. Então sempre verifique a ponta, ver se ela inicia exatamente no zero ou não. Isso pode mudar a medida final do seu produto. Outra dica é faça a medida pelas laterais, sempre numa parte reta. Por exemplo, aqui tem 40 centímetros. Caso eu inclinar um pouco, fazer essa medida na transversal, ela já tem 40,6 centímetros. O simples fato de eu entortar um pouco a trena, a régua ou qualquer coisa que eu esteja usando para medir, vai afetar a minha medida final, certo? Então verifiquem bem isso. Muito importante também que você informe para a fabricação da sua moldura todos os milímetros. Nessa minha placa decorativa, ela está exatamente com 40 centímetros. Se ela tivesse 40,2, você precisa informar exatamente 40,2. Cada milímetro para uma moldura é importante. Então vamos lá ver por que essas duas molduras possuem a mesma medida. As molduras, na maioria dos sites, elas são feitas pela parte interna, ou seja, para o seu produto, para a placa decorativa, para a imagem. Então, por mais que essas molduras na parte externa sejam de tamanhos diferentes, na parte interna elas possuem a mesma medida, ou seja, 30 por 40 centímetros nesse caso. Coube perfeitamente. Vamos virar essa outra aqui. Coube perfeitamente também. Então, por mais que essas duas molduras, que ambas temos no nosso site disponíveis para compra, elas possuem tamanho externo diferente, são para a mesma imagem, só muda a largura delas na frente. Valeu pessoal, muito obrigado, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente está aqui para ajudar vocês.